Vamos então fechar os olhos para orarmos e darmos início ao estudo de hoje. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia, pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudar mais na Tua Palavra. Pedimos o Teu Espírito a se mover entre nós, a dar-nos entendimento para vermos a perfeição de Jesus e a nos entregarmos a Ti inteiramente. Pedimos o Teu Espírito, Senhor, e agradecemos porque já nos tens ouvido e respondido em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, Apocalipse capítulo 5. Continuação, né, daquilo que nós vimos a respeito do oratório ou dos louvores que foram dados a Deus o Pai em Apocalipse capítulo 4. Nós vimos o trono de Deus, né, e todas as coisas que estavam ali, os animais, os seres viventes, né, as semelhanças que eles tinham. E quero agora compartilhar com os queridos Apocalipse capítulo 5, que Deus ensinou. É incrível, vamos lá. Apocalipse capítulo 5, verso 1. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Aqui é algo interessante. Provavelmente a tradução aqui foi equivocada. Não é um livro escrito por dentro e por fora. Os livros naquela época eram de papiro, especialmente na época de João, e era um papiro grudado no outro, então ficava um papiro bem grande. Então, bem comprido, e aí eles eram enrolados ao redor de uma tábua. Assim, tinha uma tábua, eles enrolavam. E aí, geralmente só se escrevia de um dos lados, o lado de dentro. O lado de fora não era escrito. E o grego, como estava escrito no original, quando João escreveu no grego, ele, na época, era um grego assim bem estranho para nosso entendimento, porque não tinha vírgula, e não tinha espaço entre as palavras. As palavras eram tudo uma do lado da outra. Então, às vezes podia dar confusão. E tem alguns textos que fica naquela dúvida do que quer dizer um e outro, mas se for comparando toda a Bíblia, assim, a mensagem de toda a Bíblia, a gente consegue saber qual que é o caminho que ele tá, o sentido verdadeiro, porque a Bíblia não se contradiz. Então, se em alguma dessas situações que as palavras estão umas grudadas nas outras, uma grudada na outra, e tiver duas interpretações e uma delas for contrária ao que o restante da Bíblia diz e a outra for de acordo, não tem dúvida, né? Que é de acordo é a verdadeira intenção, o que foi o desígnio original do autor. Entenderam? Então, o que acontece? Como não tinha vírgula, quando eles colocaram aqui, está falando um livro escrito por dentro e por fora, vírgula, selado com 7 selos. Dá essa ideia que está o livro escrito de um lado, do outro, e daí tem os selos. Mas, na verdade, provavelmente a vírgula é antes, porque ó, um livro escrito por dentro, vírgula, e por fora selado com 7 selos. Viu como muda tudo? Então, estava por dentro escrito e enrolado, e por fora tinha os 7 selos. Simplesmente a vírgula muda bastante a compreensão, né? Então, fica aí a provável significado, né, original, porque não se tinha por costume na época escrever por dentro e por fora e colocar um selo. Se tá o selo, está escrito por fora, você vai conseguir ler alguma coisa que está por fora. Então, não faz muito sentido, né? Mas tudo bem, vamos lá agora ao verso 2. Então, provavelmente estava escrito só do lado de dentro e por fora tinha os selos. Apocalipse 5:2. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Então, a música ali que nós vimos, vou deixar ela também na descrição, Is he worthy? Ele é digno? Essa é a pergunta, né? Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Aí vem o verso 3. E ninguém no céu e na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Ninguém era digno, ninguém. É isso que João viu em primeira instância, no primeiro momento. E isso deixou ele angustiado. Por quê? Veja o verso 4. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Então, se nós pararmos e analisarmos,
o livro estava na destra do que estava sentado sobre o trono, que é Deus. Então, Deus o Pai, que a gente viu no capítulo 4, ali segurando esse livro, na sua destra, na sua mão direita. E um anjo forte faz a pergunta: quem é digno? Então, é como se fosse uma pergunta retórica. Uma pergunta assim: quem será que é digno? No universo inteiro. E as palavras usadas no original dão a entender assim: o universo, de todos os seres criados. Quem é digno? E aí vem aqui a questão. João percebe que ninguém, nenhum ser criado, mesmo os anjos são muito superiores a nós, eles não têm uma capacidade ilimitada, ou seja, chega um ponto que eles também têm os seus limites. E aí, os 7 selos, nós vamos estudar mais para frente, se Deus permitir, no Apocalipse, eles indicam acontecimentos na história da Terra, na história do povo de Deus. Então, esse livro contém os conselhos de Deus e o continuar da história. E se não fosse achado alguém digno de abrir esse livro na nossa condição humana, no caso, para a nossa realidade terrena, a história não continuaria. E aí vem o que nós seguimos, no verso 5. Disse-me um dos anciãos: não choreis, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então aqui está o segredo. Aqui está então quem era digno. Apocalipse capítulo 5, o verso 5, diz que um dos anciãos, percebam isso. A gente vai ver depois ali para frente quem são os anciãos que a Bíblia fala aqui no Apocalipse. Quem são esses anciãos? Ele diz, se aproxima de João e diz: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Quem é o leão da tribo de Judá? Dani, se você puder abrir para nós Gênesis 49, os versos 9 e 10. E Eudete, se você puder abrir Isaías capítulo 11, os versos 1 e 2. Isaías 11, 1 e 2, talvez o 3, eu vou conferir ele. Mas primeiro, então, Gênesis capítulo 49, nós vamos ver a respeito do leão da tribo de Judá. Isso aí. É Gênesis 49, 9 e 10, né? Gênesis 49, 9 e 10. Isso aí. Judá é leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão. E como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló. A ele obedecerão os povos. Muito obrigado. Então, isso é uma profecia a respeito de Jesus. Judá, que era o descendente de Israel, de Jacó, no caso, que teve o nome mudado para Israel. Judá era aquele que recebeu o direito de primogenitura. Então, ele ficou como o líder principal e dele vieram os reis. Davi e outros dos seguintes, né, vieram. Davi, Salomão e toda a descendência veio de Judá. E Jesus também. E quando a gente vê assim, ó, Judá é um leãozinho. Da presa subiste. Uma profecia. Então, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho. Quem o despertará? Então, vejam só. Dá a ideia de que um leão pequenininho, aparentemente, né, pequeno, sobe sobre a presa, ou seja, ele vence a presa, o inimigo vence. Ele vence o inimigo, né, o leão. E depois ele deita-se e fica como que descansando.
como se já fosse velho, assim, como um leão velho. Né? E quem o despertará? Interessante essa figura assim de poder, de tranquilidade, ele está. E aí o verso 10 é uma outra profecia a respeito. Ó, o cetro não se arredará de Judá. Agora falando a respeito de Judá, literal, lá no povo de Israel. O cetro seria o quê? O governo. Né? O cetro que os reis tinham, que era a autoridade deles. Não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló. E a ele se congregarão os povos. Então, essa palavra Siló é interessante. Siló é um dos títulos que Jesus recebe. E quando a profecia indicava que quando o legislador e o governador sobre Judá não fosse descendente de Judá, é um indício que Siló estaria presente. E a ele se congregarão os povos. Então, todos os povos vão se congregar a Deus. Vários locais posteriores na profecia, Deus diz: eu congregarei de todos os povos se congregarão a mim. E está dizendo que todos os povos vão se congregar a Siló. E qual é o indício que Siló estaria já aqui entre nós? É quando se arredasse. E quando que se arredou? Herodes. O cetro se arredou de Judá e foi parar nas mãos de um estrangeiro, Herodes. E aí vieram os magos, e vocês se lembram da história, né? Falando, cadê o rei? E ele, que rei é esse? E aí ele vai e tenta, né, se fazer de conta que que está interessado em saber quem é para adorá-lo. Mas ele queria matar esse outro rei, né? Mas na verdade, Jesus não veio como rei dessa terra, mas ele estava só pensando nessa terra, no poder aqui da terra. E aí depois passa, os magos, né, são avisados depois que eles veem Jesus. Eles voltam por outro caminho, um anjo avisa eles em sonho, e eles desviam e não avisam, não voltam para avisar Herodes. E aí ele manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. E aí, antes disso, Deus também dá um sonho para José e Maria, que eles fugissem para o Egito. Então, nesse contexto, quando aconteceu de entrar um governador que não era judeu, de Judá, no caso, para governar a região de Judá, era um indício que Jesus estaria no meio deles. E é exatamente isso que aconteceu. Então, olha, aqui essa é uma profecia que foi dada por Jacó, o próprio pai de Judá. Estava Judá ali presente, José, todos os 12 filhos. E Jacó. E ele estava no leito de morte. E o Espírito Santo cai sobre ele, no caso é, e ele profetiza. E essa profecia que foi dada, olha, eu não sei bem a parte de cronologia, né, mas foi uns não, 1400 anos provavelmente, 1400 anos antes de Jesus ter vindo a essa terra. Então, 1400 anos aproximadamente, posso estar equivocado até na data, né? Mas é aproximadamente 1400 anos antes, Jacó deu essa profecia guiado por Deus. E se cumpriu exatamente, vejam só, os versos 9 e 10, duas profecias. A 9 é mais genérica, mas dá o título de Jesus como um leão, um leãozinho, a princípio pequeno, mas que depois, né, se engrandece e ganha sobre o seu, no caso, ganha a luta, né, contra o inimigo. E depois esse Siló, é um outro título de Jesus. Pode falar, Dani. Eu achei incrível nesse verso essa perspectiva crescente, né? De leãozinho para um leão velho, né? É incrível como a vitória ela traz um novo estágio de maturidade, né? Isso é muito incrível, muito lindo. Jesus que já era perfeito se tornou mais perfeito ainda, né? É incrível. É verdade. Muito obrigado pelo comentário. Exatamente isso. É incrível. Quando a gente volta, então, agora lá para Apocalipse, capítulo 5, quem que foi achado digno, né, de abrir o livro? O leão da tribo de Judá. A raiz de Davi. Agora, Eudete, por favor, Isaías capítulo 11, os versos 1 e 2.
Porque brotará um rebento do tronco do Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de amor ao Senhor, do Senhor. Amém. Muito E obrigado. daí, Esses aí, o só os 3 dois. também? Só os dois primeiros. Tá bom. Então brotará um rebento. Rebento é um renovo, que é um brotinho. Então, quando você olha assim e tem uma árvore, assim, um tronco de uma árvore que aparentemente está morta, de repente sai um brotinho. Aí você está vivo. E se vocês, quem conhece a videira que Jesus compara, também em Isaías capítulo 5, ao povo, o povo dele com o quê? Se forem um pouquinho para trás, em Isaías capítulo 5, verso 7. Está escrito, ó, Isaías 5, 7. Se alguém achou aí e quiser ler. Isaías 5, 7. Eu achei. Pode ler aí. Diga. Porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Muito obrigado. Então, olha só. A vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel. Então, Israel era comparado a uma vinha. Vinha, que produz uva, frutos da vide, né? A uva. Então, uma videira produz a uva. E aí vai dizer lá, porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Então, a ideia que a gente tem aqui é de uma vinha. Alguém que já viu uma videira, um tronco de da planta, né, que produz a uva, você olha para ela, uma mais velha assim, parece um galho seco. É só um tronco assim, meio irregular, não tem aparência bela assim de você olhar, nossa, que lindo. Não. Mas desse tronco aparentemente sem vida, saem lá aí ramos. E esses ramos demonstram a vida que tem nesse tronco. Então, com folhas, com os frutos. E é isso que em João capítulo 15, vou pedir pro o Paulo, se puder abrir para nós, se puder ler, não sei se vai poder. João capítulo 15, Jesus ele vai usar essa analogia. E também com relação a depois que a Eudete também leu ali, eu acho que o Paulo não pode acabar saindo. Mas a Ivete, se puder abrir para nós, em João capítulo 15. Abro sim, só um minuto. Sim. E aí, enquanto vai procurando, o segundo texto que a Eudete leu é João 15, os versos 1 a 5. Tá. E daí, com relação Posso ao ler? o outro texto, lembrem ali que a Eudete leu, que são os espíritos do Senhor, de sabedoria, de entendimento. São os 7 espíritos, vai depois falar no Apocalipse, né? Então, aquele texto de Isaías 11, 2 é útil para isso também. Mas agora, a respeito desse tronco da videira, vejam só João 15, 1 a 5. Pode ler. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Muito obrigado. Olha só que incrível. Jesus não podia ter usado uma ilustração mais clara. A videira, então é ele, e nós somos as varas. Vejam só a responsabilidade que Jesus deixou. Quem conhece
a videira, no caso o tronco, dá valor a ele, mas quem não conhece despreza como uma coisa sem valor. Mas quando alguém olha para o tronco sem valor, pensa, né, que parece sem valor, aparentemente inútil, feio, olha para cima dele, no caso, e vê os ramos, as folhas e os frutos, aí ele tem noção do benefício, do poder, da virtude que há no tronco. Nós somos deixados como testemunhos de Jesus nesse mundo. As pessoas não estão hoje vendo a Jesus. E se veem, talvez a imagem que elas têm de Jesus é alguém que morreu e não é algo belo. A cruz não é algo que chama atenção de cara, assim, em primeira instância. Mas se existem ramos conectados na videira e que dão folhas e frutos, as pessoas aí passam a conhecer a verdadeira videira e se conectar a ela para também produzir fruto. Então, é por meio dos frutos, dos nossos frutos, que Jesus se faz conhecido às outras pessoas, que nós revelamos quem Jesus é. E se nós não demonstramos bons frutos, Jesus faz o quê? Corta e joga fora, porque não está dando um bom testemunho. Claro que ele tem muita paciência, esse é um processo que ele vai trabalhando, e nós precisamos dar esse fruto, precisamos buscar isso. Deus é muito paciente com a sua videira. Então vamos fazer a nossa parte, aceitar então essa vida que Jesus está nos dando e passar adiante. Porque aquele ramo que recebe a vida de Jesus e não passa adiante, fica só tudo para si, como um ramo de uma videira que você planta e está lá sem produzir fruto. Ano após ano, sem produzir fruto. E o que a gente faz aí? Que coisa inútil, né? Tira fora. Dá espaço para outro. Então, a mesma coisa que está sendo dito. Quando fala, voltando lá no Apocalipse, voltando no Apocalipse capítulo 5 agora. O verso 5 que fala, né? A raiz de Davi. Veja só, Israel é uma videira. A raiz de Davi aqui é colocada em igualdade com o leão da tribo de Judá. A gente já sabe quem é. Mas se ficar só nesse texto, a gente tem dúvidas. Quem que é esse? Mas mais para frente vai responder. Então, ó, a raiz, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Ou seja, a vitória de Cristo possibilitou a história continuar. A história só foi possível seguir porque Jesus venceu. Se Jesus não tivesse vencido, a história que nós conhecemos seria totalmente diferente. Nem sei se haveria, né? Era uma coisa bem tremenda. Mas, continuando, e agora o verso 6, é incrível. Apocalipse 5, 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E olha só o que diz, quem que é esse cordeiro e o que ele faz, né? E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, ou seja, é o único que poderia tomar o livro, que é o mesmo que está falando no verso 5, o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi. E que é o quê? Um cordeiro. O verso 6 diz isso. É um cordeiro como o que havendo sido morto. E no grego, aqui, o que está sendo dito no verso 6, é que ele não está exatamente, digamos, no trono sentado, porque quem está sentado no trono é o Pai, mas ele está ali próximo, e é um trono grande. E ele está entre aqueles 4 seres viventes, aqueles 4 querubins, aqueles 4 anjos, né, que estão ali. E ele, então, está ali, e ao redor, então, é como se fosse um pequeno... Ele está rodeado, inicialmente, pelos 4... Então, o trono de Deus, inicialmente, tem os 4 seres viventes, os 4 anjos, são querubins. Depois desse, tem os 24 anciãos. Então, talvez um círculo, assim, né, maior. E depois a gente vai ver, haverá os anjos, que vai falar lá no verso 11. Mas aí, então, existem essas 3 camadas, né, e quando a gente vem nesse cordeiro como havendo sido morto, a expressão no grego, é como se o cordeiro tivesse sinais
do seu sacrifício. Sinais de que ele foi sacrificado. Como se ele foi degolado. E Jesus, onde que ele foi, digamos, ferido? Nas mãos e nos pés. E ele mantém os sinais dos seus ferimentos. E essa é uma parte incrível, porque quando a gente vai agora em alguns textos, como Abacuque, é Antigo Testamento, é um livro pequeno, perto do final, assim, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Então, ele é o 5º livro de trás para frente no Antigo Testamento. Vai em Mateus, para trás de Mateus vai ter Malaquias. Vai voltando até chegar em Abacuque. Deixa eu procurar aqui. Verso capítulo 3. Abacuque capítulo 3, o verso 4. Vamos ver quem ainda não leu e gostaria de ler. Ronaldo, gostaria de ler para nós Abacuque 3, 4? Só um minutinho. E o próximo texto, eu vou pedir daí para a Sônia, se puder abrir para nós, é o texto em Isaías 49, 16. 3, 4? Isso, Abacuque 3, 4. Tá. O seu resplendor é como a luz, raios brilhantes saem da sua mão, e o esconderijo da sua força está ali. Vejam só que interessante. Da sua mão saem o quê? Raios brilhantes. E ali estava o esconderijo da sua força. E olha o que está sendo dito. Veja só o verso 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e do monte de Parã, o santo. Selá é pausa, né? A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor, e o resplendor se fez como a luz. Os raios brilhantes saíam da sua mão. A mão de quem? De Deus. E ali estava o esconderijo da sua força. E aí, se for continuar, né? Ali, adiante dele ia a peste, e brasas ardentes saíam dos seus passos. Parou e mediu a terra. Essa ideia de medir a terra é julgar. Apocalipse 11 também tem essas figuras, né? Medir a terra. E separou as nações. Mateus 25, Jesus separa as nações, né? Separa os bodes dos cordeiros, das ovelhas, né? Então, quem faz essa separação é Jesus. A Jesus foi dado todo o juízo. Eu não lembro onde está escrito, mas em João, se não me engano, que diz assim: o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Então, Jesus recebeu todo o juízo. E ele que vai separar as nações, medir a terra. E os montes perpétuos foram esmiuçados. Os outeiros eternos se abateram, porque os caminhos eternos lhe pertencem. Aí vai continuando assim, que é a descrição de Jesus aqui no caso, né? Mas não vamos ler todo o capítulo, mas veja que interessante, da sua mão, aí saíam raios brilhantes e ali estava o esconderijo da sua força. Onde Jesus foi ferido como um cordeiro, né? Tendo sido morto. Agora, Isaías 49, o verso 16. Sônia, por favor, puder ler para nós? Posso sim. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Muito obrigado. E é interessante que esse texto vem logo em seguida de Isaías 49, 15, obviamente, mas que diz, ó, porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho,
que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta, uma mãe, né, se esquecesse dele, do filhinho, contudo, eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Vejam só. Jesus está dizendo que ele nos gravou nas palmas da mão dele. E ali está o esconderijo da sua força. E aí, quando a gente vai agora mais um texto, Zacarias, é o penúltimo daí. Depois de Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Daí vem Mateus. Antes de Mateus, 2 livros para trás. Zacarias capítulo 13, o verso 6. Vamos ver. A Cleo, não sei se está junto ali, se estiver, quiser ler para nós. Zacarias 13, verso 6. E agora esse texto vai fechar com chave de ouro essa comparação, né? Pode ler. Só um pouco. Cleo não está aqui. Ah, tá. Tranquilo. Esqueci onde fica Zacarias. Achei. Quanto? 13, 6. 13, 6. Pode ler. Se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Responderá ele, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Muito obrigado. Olha só. Feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Jesus foi ferido por quem? Pelos judeus. Ele, judeu, foi ferido pelos seus parentes, humanamente falando, assim, na carne, pelos seus amigos, nas mãos. Mas aí está o esconderijo da sua força. Quando a gente então vai lá, Apocalipse, capítulo 5, verso 6, esse cordeiro, tendo sinais, né, de como que ele foi morto, aparentemente isso seria uma tragédia, algo feio exteriormente, como um tronco de uma videira. Mas quando se sabe o que é que aquilo significa e por que que ele fez isso por nós, o amor que é muito maior do que uma mãe por um filho, que ele nos gravou nas palmas das mãos dele, e que ali está a sua força para nos dar salvação, aí nós recebemos com outros olhos esse Jesus crucificado. Aí ele se torna diferente para nós. Não é mais apenas alguém que morreu, não, mas é o próprio Deus. É Deus que foi ferido por nós. E quando a gente segue agora, seguindo, né, os 7 chifres dão a ideia de poder. 7 é um número de perfeição, um número de ser completo. Então, inteireza, perfeição. 7 chifres. Chifre significa poder, domínio. Então, Jesus tem todo o domínio. Pedir para a Eudete abrir para nós Mateus capítulo 28, o verso... Deixa eu ver aqui. Mateus 28, é o último capítulo do livro de Mateus. É o penúltimo verso. Agora, o verso 19. Não, desculpa. Verso 18, antepenúltimo verso. Mateus 28, 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Muito obrigado. Assim como os chifres que nós já vimos lá em Daniel, capítulo 7, ele diz que eram reinos, reis, poderes, né, políticos. Jesus recebe todo o poder no céu e na terra. Então ele tem os 7 chifres, essa é a ideia. Não quer dizer que Jesus tem 7 chifres. Jesus não tem chifre, mas é a figura que ele usa para representar. Jesus não é um cordeiro. Jesus aparece, né, como um símbolo do cordeiro, mas ao mesmo tempo ele é um leão. Ele é ao mesmo tempo cordeiro pelo que simboliza o cordeiro, a humildade, mansidão. E ele é leão pela sua força e domínio, porque o leão é tido como o rei da selva. E agora, veja só.
os 7 chifres e 7 olhos. Os olhos, então, representando... Com os olhos nós vemos o mundo. Então, Jesus é dito assim que ele vê tudo o que acontece, no que passa no mundo. Então, os 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E esses 7 Espíritos é o que a Eudete leu antes lá em Isaías 11, verso 2. Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de entendimento, de fortaleza, não lembro agora todos, mas são 7 Espíritos. Se você contar cada um deles, são 7. Então, essas características, não quer dizer que existem 7 Espíritos diferentes uns dos outros, não. Mas, novamente, o 7 é um completo, perfeito, é um todo perfeito. E aí vem o verso 7. Veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Até aí a gente já percebe quem está ali, que é digno, é Jesus, por causa de tudo isso que a gente comentou aqui. Algum comentário, alguma pergunta? Qualquer coisa, podem levantar a mão. Porque sábado lá na igreja, né, foi falado que Jesus, agora ele já é juiz. Ele já é juiz ou ele ainda é advogado? Na verdade, ele é os dois. Ele é o juiz e o advogado. Vamos ver isso, ó. Apocalipse, não. 1 João, capítulo 2. João, capítulo 2. Se quiser abrir esse texto, Ronaldo. 1 João, capítulo 2, o verso 1. Assim que achar, pode ler. 2:1. Isso, 1 João 2:1. Aqui. Caros filhinhos, estas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se, entretanto, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Isso aí. Então, Jesus é o advogado para com o Pai. Vou fazer uma pergunta para vocês. Um advogado, na situação aqui na Terra normal, ele consegue dar alguma sentença e mudar a sentença? Não. Não. Então, qual é o poder desse advogado que nós temos? João 5:22. João 5:22. Pedir para a Ivete puder ler para nós. João capítulo 5, verso 22. Vamos lá. João 5, 22. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Bem claro, o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho Todo o juízo. todo o juízo. Então, esse é um advogado que é juiz também. Então, ele pode mudar a sentença. Que a nossa sentença é morte, mas ele diz, eu morri no lugar dele. Então, eu estou advogando e já dando a sentença favorável. Só que, claro, é um processo. É um processo como o santuário nos mostra. E o primeiro passo é esse. Sermos aceitos, perdoados. Segundo passo, sermos santificados. Terceiro passo, daí, sermos purificados totalmente de toda a presença do pecado. Isso vai acontecer na volta de Jesus. O mundo aí será tirado o pecado de todos os fiéis de Cristo. E depois de 1000 anos, né? Nós vamos ver isso no Apocalipse. Aí vai ser tirado o pecado de todo o universo. Toda a terra, no caso, que foi aqui que foi confinado o pecado. E o verso também, 27, vai dizer... E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do Homem. Então, ele já está exercendo o juízo.
E quando a gente vai em Apocalipse 14, mais para frente estudar, né? Mas já vamos só ver ali o verso 7. Apocalipse 14, verso 7 nos dá uma ideia. E juntamente com as profecias que a gente já estudou em Daniel 8, quem não acompanhou, se quiser talvez ver, está no YouTube, no canal. E Apocalipse capítulo 8, Daniel capítulo 8 vai falar das 2.300 tardes e manhãs. E o santuário seria purificado. Então esse passo final na purificação do santuário celestial, que é uma etapa do juízo, se demonstra aqui também Apocalipse quando dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então chegou a hora do seu juízo. É nesse momento. E essa mensagem foi pregada em 1820, 30, 1840, até 1844, que foi a data que eles compreenderam que encerravam-se aqueles 2.300 anos da profecia de Daniel 8:14. Então é nesse momento que se iniciou o juízo no céu. Neste exato momento. Vou depois colocar lá no grupo também, na descrição deste vídeo, que vai ficar gravado no YouTube, os vídeos do irmão Anderson Velten, que explicam com precisão astronômica que foi exatamente no mesmo dia que ocorreu o dia da expiação, lá quando saiu o decreto, né, que começaram os 2.300 anos, o decreto para restaurar Jerusalém, e ele entrou em vigor, né, quando chegou Esdras chegou em Jerusalém, até o dia em que entrou em vigor, em 1844, em 22 de outubro, e esse entrou em vigor em 22 de outubro na região da Palestina, lá em Israel, foi no dia 22, no final do dia, mas que o mesmo momento daquele que a Terra está, digamos, girando aqui. Digamos, imagina a Terra girando aqui está, digamos, os Estados Unidos, e daí depois tem lá Israel, que está bem mais longe. Então, quando foi o dia 22 aqui, ainda não era o dia... como é que eu posso dizer? O tempo ainda não tinha chegado o mesmo momento do dia lá em Israel. É isso, o Israel está antes, é o contrário. Obrigado, Kevin. A Terra está girando, então, eu não vou tentar explicar em tantos detalhes isso agora, mas imagina a Terra girando. De oeste para leste. Obrigado. Então, a Terra está girando de oeste para leste. E o Sol, então, por isso que a gente vê o Sol no movimento contrário. E quando foi, então, o momento do dia da expiação lá, lá em Israel, não era exatamente o mesmo momento nos Estados Unidos. Mas aquele mesmo momento chegou a ser quando? No dia 23 de outubro, de manhã. Estava acontecendo o mesmo momento lá em Israel, digamos, dá para se dizer, né? E nos Estados Unidos. E nesses dois pontos que foi quando teve Ian Edson uma visão do céu se abrindo e vendo Jesus entrando. Foi exatamente naquele horário, se não me engano, umas 9 da manhã, que representava um horário que é às 3 da tarde em Israel. Se não me engano é isso, mas eu vou deixar os vídeos ali que dão mais detalhes, ou seja, é uma precisão astronômica. Exatamente na mesma hora isso aconteceu. Então, voltando agora para Apocalipse capítulo 5, o verso 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se, olha só, diante de quem? Diante do Cordeiro. E tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Onde que eles estão? No céu? No santuário. Já teve a figura do candelabro lá no Apocalipse capítulo 1. Já teve agora aqui a figura do cordeiro como tendo sido morto. E aqui, um incenso, que tinha um altar de incenso no santuário, na terra. Então, ó, eles estão no santuário céu, lá no santuário celestial. E eles se prostram perante o cordeiro. Olha só, mais uma indicação
na Bíblia de que Jesus merece adoração. Somente Deus é digno de ser adorado. Ninguém mais. E quando eles se prostram diante de Jesus, do Cordeiro, eles estão demonstrando que ele merece adoração. Jesus não é um ser criado, ele é o Criador. Esse é um texto-chave também para ajudar muitos que acabam compreendendo errado essa questão sobre Jesus. Ele é Deus. E quando a gente vê agora o verso 9, né? E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. Então, digno é. Por que Jesus é digno? Porque ele foi morto e com o sangue nos comprou. Quem que está falando isso? Veja só. Prostraram-se quem? Os animais e os 24 anciãos. Digno és, né? Foste morto e com teu sangue nos compraste. Os anciãos ali são pessoas que foram compradas. E nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes. E reinaremos sobre a terra. Quem que somente é rei e sacerdote? Vejam ali em Hebreus. Hebreus, capítulo 7. O verso 1. Vejam só que incrível isso. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, a quem saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. Olha só, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Salém, que depois virou a se chamar Jerusalém. Jesus é o rei da Nova Jerusalém. E esse Melquisedeque é um símbolo de Jesus, porque ele é rei e era sacerdote. E ele abençoou Abraão. Abraão que foi o pai, né, de todos os israelitas, do povo hebreu. Então, alguém que é maior que Abraão, ali está representado por Melquisedeque, que era rei e sacerdote. Dos descendentes de Abraão, e daí depois de Israel, né, tinha as tribos, né? Judá, então, eram os reis. E Levi, os sacerdotes. Nenhum sacerdote foi chamado assim, para ele ser o rei. E nenhum rei da linhagem dos reis deveria atuar como sacerdote. Teve um rei que tentou fazer isso, e ele foi ferido de lepra, e foi tirado do cargo de rei. Nenhum rei poderia ser sacerdote, são coisas distintas. Então, só os de Levi. E aí, Jesus não era de Levi, Jesus era de Judá, leão da tribo de Judá. Então, como é que ele pode ser um sacerdote? Aí, quando Paulo vai falar a respeito de Jesus e qual é esse sacerdócio que ele tem, ele fala lá de um exemplo de um anterior a tudo que a gente conhece do povo de Israel, anterior a ele, Melquisedeque. E aí, olha só, no verso 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Ou seja, Melquisedeque é um símbolo, é uma figura de quem Jesus é, que não tem começo, Jesus não teve um início, ele sempre existiu. E é sacerdote para sempre. E até nos Salmos isso está presente. Salmo, capítulo 110. Vamos ver lá. E a gente deixa marcado Hebreus, que a gente já vai voltar para Hebreus. Salmos, capítulo 110, o verso 4. Então vamos ver o verso 1 primeiro. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. E aí, jurou o Senhor, verso 4 agora. Salmo 110, 4. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque.
O Senhor à tua direita ferirá os reis no dia da sua ira. Julgará entre os gentios. Tudo encherá de corpos mortos. Ferirá os cabeças de muitos países. Olha só quem que é o juiz aqui. Quem que é o que julgará? Na mesma figura, Jesus recebeu todo o juízo. E ele é que foi feito sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, uma ordem superior àquela que era conhecida pelos judeus dos levitas e dos de Judá. Os de Judá eram os reis. Os de Levi eram os sacerdotes. Jesus é acima disso, ele é antes disso. Ele é segundo a ordem de Melquisedeque, que era rei e sacerdote. E não tinha início de dias. E é para sempre sacerdote. É o que está dito aqui. E o verso 1, ele é muito interessante porque Jesus usou este texto da Bíblia, citando ele, para responder aos judeus que ficavam assim, Jesus é filho de Davi, né? Então, ele é filho de Davi, olha só, é filho de Davi. E aí Jesus chega e diz, Jesus é filho de Davi, como então, pois Davi chama esse que vai ser o filho dele de Senhor? E aí ele chega e diz, disse o Senhor ao meu Senhor. É um pouco, às vezes, confuso de entender, mas quem que é esse Senhor? Primeiro, o Senhor é Deus. A palavra ali é Jeová. Então, disse Jeová ao meu Senhor, ao Senhor de Davi. Assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. E aí, então, o verso 2, o Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo, domina no meio dos teus inimigos. E vai continuar e vai dizer lá que é esse o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, este é Jesus. Então, é como se Jesus aqui, que é o chamado filho de Davi, o rebento, o renovo do tronco de Jessé, lá de Isaías 11:1, é chamado de Senhor do próprio Davi. Mas como assim? Se ele vai vir depois de Davi, é um filho de Davi, como é que ele é Senhor dele? Aí quando a gente vê Jesus, ele é o rebento, é o renovo da árvore lá, da videira, mas ele é a raiz, porque lá em Apocalipse ele é chamado da raiz de Davi. Jesus é tanto o rebento, o renovo lá, como a raiz. Ele é os dois. Então, quando a gente agora junta essas informações e volta para Hebreus capítulo 7 ainda, desculpa. Hebreus capítulo 7. O verso 21 e 22. O verso 21 vai citar esse verso que a gente acabou de ler de Salmo 110:4. Mas este com juramento por aquele que lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. E aí a confirmação de tudo isso que a gente falou está aqui. Hebreus 7:22. De tanto melhor aliança Jesus foi feito fiador. E até o 24 a gente pode ler. Até o 25, desculpa. E na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número porque pela morte foram impedidos de permanecer. Então, os sacerdotes de segunda ordem de Levi eram vários porque morriam, e daí tinha que vir os filhos deles no lugar. Verso 24. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. E a intercessão, como a gente leu lá em 1 João 2:1, é advogado, ele está intercedendo. E em João 5:22, diz que ele recebeu todo o juízo. O Pai a ninguém julga, mas deu todo o juízo ao Filho. Então é um advogado que tem nas mãos o poder da decisão, do veredito final, da decisão. E esse é o poder de Jesus. Quando a gente volta agora para Apocalipse 5, mais uma vez. Verso 10, olha que tremendo isso que a gente acabou de ver. Essa é a grandeza de Jesus, sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, é aquela ordem que é rei e sacerdote. E ele diz o que Jesus fez para nós? E para nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes. E reinaremos sobre a terra. O que Deus nos oferece por amor é o que Satanás buscou por egoísmo.
Satanás queria ser rei. Queria estar no trono de Deus e reinar. Mas ele buscou isso de forma egoísta. Mas aqueles que por amor se doarem a Jesus, ele vai os fazer reis e sacerdotes. E já tem um grupo desses lá, porque esses estão lá dando testemunho, esses 24 anciãos. Creio que não seja um número 24 literal, mas são uma multidão, porque ele está dizendo que nos compraste de toda a tribo, língua e povo e nação. Ou seja, existe representantes desses povos, tribos, línguas e nações lá no céu já. Já existe, né? Daqueles que foram na época de Jesus, como primícias. Por isso que tinha a festa das primícias, os primeiros frutos. E aí Jesus, quando morre, em Mateus 27, descreve que deu um terremoto e se abriram os túmulos de muitos santos. E quando ele ressuscitou, se levantaram dos túmulos e deram testemunho de que Jesus tinha ressuscitado. E quando Jesus foi para o céu, eles foram juntos. A Bíblia diz isso, que eles ressuscitaram, né? E tem esse grupo lá, então a gente deduz que eles foram para o céu, obviamente. E aí quando a gente vê o verso 11, agora para encerrarmos, né, até o final, 11 a 14. Apocalipse 5, versos 11 a 14. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, que era o número de milhões e milhares de milhares. Na King James, em inglês, fala 10 milhares de 10 milhares. Se for assim, são 100 milhões. Mas eu prefiro essa tradução, que diz milhões de milhões, porque faz mais sentido. Por quê? Quantas pessoas tem na Terra hoje? Umas 8 bilhões, por aí? Não passa de 9, eu acho. Umas 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões. Sim, anjos de Deus ali. Pode até ser que seja menos, porque eles estão no santuário. Talvez tenha outros anjos em outros locais. Mas a ideia também que traz em Daniel, tem em Daniel capítulo 7, que também traz essa expressão, milhões de milhões. Quando você multiplica 1 milhão por 1 milhão, você tem o resultado de 1 trilhão. 1 trilhão de anjos. Pelo menos, são milhões de milhões, então pode ser mais, pode ser 10 trilhões, pode ser 50, 49 trilhões. 80 trilhões. São muitos, muitos, muitos. É muito mais anjo do que seres humanos que tem vivos hoje na Terra. Porque quantas gerações já teve no passado? Quantas pessoas, né, já viveram na Terra? E quando a gente tem uma ideia de quantos anjos existe, a gente começa a entender melhor como é que acontece a batalha espiritual no nosso meio. A gente já viu um pouco a respeito que estrela significa anjo. Mas em Apocalipse capítulo 2 tem mais um texto que eu vou pedir para a Sônia, se puder ler para nós. Apocalipse capítulo 12, o verso 4. Doze, 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Muito obrigado. Então aqui está dizendo que o dragão aqui, que é o símbolo de Satanás, o verso 9 esclarece, ele levou a terça parte das estrelas. Em Apocalipse 1 a gente já viu que, verso ali 22, 23, que significa estrelas são... verso 20, desculpa, não tem 22. Apocalipse 1, 20 diz que estrela é um símbolo de anjo. E, na verdade, o próprio Apocalipse 12 vai dizer também, o verso 9 também vai dizer na parte final, ó, foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E quando está no verso 4 dizendo que ele foi precipitado e arrastou com a cauda a terça parte das estrelas, essa é a quantidade de anjos que foram precipitados por Satanás. A terça parte. Então, se, por exemplo, no céu hoje existem 99 trilhões de anjos fiéis a Deus, a terça parte, no caso... desculpa, estou usando um número errado. Se existem hoje 40 trilhões de anjos no céu, 20 trilhões há aqui na Terra. Porque então, imagina se tivesse 60 trilhões antes do pecado, né? Daí Satanás pecou, se rebelou e daí levou 1/3 desses. Então, de 60
trilhões, 1/3 é 20 trilhões. Então, Satanás leva esses, teoricamente, vamos por um número de uma suposição, né? De 20 trilhões veio para a Terra. Então, tem, digamos, 20 trilhões de anjos maus aqui na Terra, mas tem 40 trilhões que sobraram fiéis a Deus. Então, tem o dobro de anjos bons do que anjos maus. Então, e é muito anjo, a gente não faz ideia, é muito anjo. E aí a gente começa a entender melhor como que acontece. A gente está numa batalha contra, não é seres humanos, são contra anjos. Uma batalha espiritual. Que se dá no campo espiritual, no campo das ideias, dos princípios da lei de Deus. Esse é o principal campo de batalha, e na nossa mente, na nossa razão. Voltando ao Apocalipse 5 agora, o verso 12. Que com grande voz diziam, então todos aqueles lá, anjos, grande multidão, com grande voz diziam, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Ó, 7 coisas novamente. Receber o poder, riqueza, sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Número da perfeição. E o verso 13. E ouvi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que estão no mar e a todas as coisas que neles há, dizer, ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. Aqui ele já vê no futuro. João tem uma visão do futuro que toda criatura que está, né, no céu, na terra e debaixo da terra vai dizer. Exatamente, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça e honra e glória e poder para todo sempre. E o verso 14. E os 4 animais diziam amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Então aqui estamos dizendo que eles se prostraram e adoraram quem? Aquele que está sentado no trono, que é o que vive para todo sempre, ele que diz. Mas Jesus também vive para todo sempre. E Jesus foi morto, e eis que vivo para todo sempre, ele diz lá em Apocalipse capítulo 1, o verso 18. E o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Então, quando os anjos se prostram, e todos os que estão no céu se prostram e adoram a Deus o Pai, eles fazem o mesmo para Deus o Filho, Jesus. No verso 8 diz que se prostraram diante do Cordeiro e o adoraram. Ele é digno. E é isso que falava aquela música, eu vou colocar depois de novo no grupo lá. Ele é digno, he is worthy. Ele é o único que é digno de adoração. Assim como Deus o Pai, porque ele morreu e ressuscitou, ele nos comprou, ele tem as chaves da morte e do inferno, ele que possibilitou abrir os selos. Nós vamos, se Deus permitir, estudar nos próximos capítulos de Apocalipse. Alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Nossa, eu fiquei surpresa com a quantidade de anjos. Mesmo, tu falou que tem o dobro de anjos bons, né? Mas é muito anjo ruim. É. Muito anjo ruim. Muito mesmo. E por isso que não é de surpreender a maldade que existe no mundo hoje. A depravação, a iniquidade. E a própria Bíblia já diz que não só hoje, né? Já desde antigamente, em 1 João capítulo 5, o verso 19, é o terceiro antepenúltimo, né? O terceiro de trás para frente, no livro de 1 João, vai estar escrito assim: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. O mundo inteiro jaz no maligno. Então, se alguém não é de Deus, está entregue a essa multidão. Não tem força para lutar contra essa multidão, esses milhares, bilhões de anjos que existem, né? Para cada pessoa. Sim, é isso mesmo. Tem muita gente que fala que tem mais pessoas do que anjos, mas na verdade não. Tem mais anjos do que pessoas. Né? Porque a quantidade de... os anjos, na verdade, que foram infiéis a Deus, esse 1/3, vai ser reposto o número deles de todos aqueles que já viveram na história da Terra. Então, se você pegar todas as gerações de todas as épocas que já viveu na Terra e juntar todos os que forem salvos,
vão ocupar o lugar que Satanás e os seus anjos ocupavam no princípio. Então, talvez tenha que dar um número mais ou menos parecido, né, para ocupar aquele lugar. Então, não tem como ser mais pessoas e menos anjos, senão ia fugir da matemática aí, né? Isso aí. Então, queridos, vamos orar para encerrarmos nosso estudo de hoje. E oremos, então. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade de estudar um pouco mais esse capítulo tão precioso, que mostra um pouco mais do que Jesus, que foi morto, é capaz de fazer. Ele pode, Senhor, abrir os selos, ele pode dar continuidade à história da Terra, porque ele venceu. E não temos o que temer, porque ele sabe o que vai acontecer. E se estivermos nele, estaremos seguros. Sim, Senhor, existem muitos anjos, não temos ideia de quantos anjos há, anjos maus, que querem nos destruir. Mas Jesus é o leão da tribo de Judá, que venceu sobre a presa. E que hoje está como que tranquilo, deitado, porque já tem a certeza da vitória. Mas ele despertará e virá buscar os seus filhos. Se levantará Miguel, Apocalipse, Daniel, capítulo 12, diz. Queremos estar, Senhor, do teu lado. Confirma-nos nessas verdades e ajuda-nos a olhar com fé para ti, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Então, Amém. um bom sábado a todos. Se Deus quiser, até semana que vem. Feliz sábado. Um bom sábado a todos. Feliz sábado. Deus abençoe cada um. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado.